O sol nasce sobre Jerusalém. As muralhas ainda guardam o silêncio da madrugada. O cheiro do incenso sobe aos céus. O som distante dos passos sacerdotais ecoa entre as pedras. Um novo tempo se estabelece em Israel. Um novo rei se assenta no trono de Davi. Seu nome é Salomão. Mas antes que os homens o chamassem assim, o céu o chamou de Jedidias, o amado do Senhor. Salomão nasce do ventre de Batseba depois da dor, da perda, do pecado e do perdão. Ele nasce sobre a restauração. Natã, o profeta, se aproxima daquele menino ainda indefeso e, por ordem do Senhor, declara um nome que a terra quase nunca repetiu, mas que o céu jamais esqueceu: Jedidias, amado do Senhor. Os anos passam, Davi envelhece, o trono começa a estremecer. A sucessão se aproxima. Dentro do próprio palácio nasce a traição. Adonias tenta tomar o reino, mas Batseba se levanta. Natã intervém. O óleo é derramado sobre a cabeça de Salomão. A trombeta toca. O povo grita: "Viva o rei Salomão!" Naquela mesma noite em Gibeão, Deus visita o jovem rei em sonho. Diante da glória do Altíssimo, Salomão não pede vida longa, nem riquezas, nem a morte dos seus inimigos. Ele pede sabedoria para governar o povo do Senhor. E o céu se agrada. E Deus declara que lhe dará sabedoria como nunca houve na terra, e também riquezas, honra e poder como nenhum rei antes dele teve, e nenhum depois teria. E assim começa o maior reinado que Israel já conheceu. Salomão reina por 40 anos sobre Israel, 40 anos de governo, 40 anos de glória, 40 anos que mudaram a história de uma nação. Em seus dias, Israel entra no auge, o Reino Unido se expande, a paz se estabelece, o comércio floresce. Jerusalém já não é apenas a cidade de Davi, agora ela é o centro espiritual, político e econômico do mundo antigo ao seu redor. E então, pedra sobre pedra, começa a maior obra já levantada em Israel: o Templo do Senhor. Cedros do Líbano atravessam os mares, artesãos moldam ouro, bronze e pedra. 7 anos de construção, 7 anos de expectativa, 7 anos de silêncio reverente. E quando o dia da dedicação chega, a glória do Senhor desce. O fogo consome o sacrifício, a nuvem enche a casa. Os sacerdotes não conseguem permanecer em pé. O céu sela o altar. Jerusalém se torna o coração espiritual da fé de Israel. Mas Salomão também ergue os palácios do poder, sua própria casa real, o palácio do bosque do Líbano, o pórtico das colunas, o pórtico do trono e a casa da filha de Faraó, símbolo da aliança com o Egito. Tudo em Jerusalém respira governo, domínio e glória. E Salomão não reina apenas sobre as 12 tribos de Israel. Seu governo se estende sobre reinos vassalos: Edom, Moabe, Amon,
os reinos da Síria, territórios filisteus, reinos do deserto, nações do norte, nações do sul. Israel agora é cabeça entre as nações. O tributo sobe, o ouro chega, as caravanas cruzam desertos, os navios cruzam os mares. O nome de Salomão ecoa entre reis, príncipes e mercadores. Nunca houve antes e nunca mais houve depois um reinado como o de Salomão. Mas Salomão não marcou a história apenas com ouro, templos e palácios. Ele também marcou a eternidade com palavras. De sua boca nasceram ensinamentos que atravessaram milênios. Ele escreveu provérbios, palavras de sabedoria para reis, jovens, famílias e nações. Ele compôs cânticos, entre eles o Cântico dos Cânticos. Ele deixou salmos que ecoam até hoje. E no fim da vida, ele escreveria aquele que talvez seja o seu livro mais profundo e mais doloroso. E então, a fama atravessa fronteiras, mares e continentes. Ela ouve falar da sabedoria do rei, ouve falar da glória do seu Deus e decide ver com os próprios olhos. A rainha de Sabá chega a Jerusalém. Traz ouro, especiarias, pedras preciosas, caravanas incontáveis. Ela observa o templo, contempla o trono, examina os palácios. Testa a sabedoria do rei com perguntas profundas, e Salomão responde a todas, nada lhe fica oculto. E quando ela vê tudo, a Bíblia diz que nela não ficou mais espírito algum. E ela declara, nem metade do que me disseram era verdade. Mas enquanto o mundo vê glória, o céu começa a ver rachaduras. Salomão ama muitas mulheres estrangeiras, moabitas, amonitas, sidônias, hititas. E com elas vêm deuses, altares, incensos, ídolos. O coração que começou inteiro diante do Senhor agora se divide. Altares estranhos se levantam nas colinas de Jerusalém. Astarote, Camós, Moloque. O rei mais sábio da história passa a tolerar aquilo que o céu abomina. E então a voz do Senhor se levanta mais uma vez. Porque fizeste isso, o teu reino será rasgado, não em teus dias, mas nos dias de teu filho. O fim se aproxima. O tempo passa, o ouro já não satisfaz, os palácios já não encantam, as mulheres já não preenchem, a glória já não aquece como antes. E é então, no entardecer da vida, que Salomão escreve palavras que não soam como trono, mas como arrependimento. Vaidade de vaidades, diz o pregador, tudo é vaidade. O livro de Eclesiastes nasce como um grito da alma cansada. Um rei que provou tudo, prazer, ouro, glória, poder, sabedoria. E no fim, declara que nada disso preenche o vazio longe de Deus. Talvez ali, no fim, Salomão tenha voltado a lembrar do nome que o céu lhe deu no início. Gedidias, o amado do Senhor. E o rei morre, depois de 40 anos de reinado. O trono passa para Roboão, e o reino se divide. Ao norte, o reino de Israel. Ao sul, o reino de Judá. A promessa continua, mas a unidade se quebra. Hoje, arqueólogos escavam Jerusalém, Meguido, Hazor, Gezer. Encontram portos monumentais, estruturas administrativas, camadas de destruição, camadas de riqueza. Mas o templo permanece oculto sobre séculos de guerra e conflito. As pedras ouvem, os muros silenciam, a história continua falando. Salomão permanece entre dois mundos. Para uns, o maior rei que Israel já teve. Para outros, o homem que começou no espírito e quase se perdeu no mundo. E agora fica a pergunta: como um homem que recebeu sabedoria diretamente dos céus pôde permitir que seu coração fosse dividido na terra? Deixe aqui nos comentários a sua resposta. Se você foi edificado por este episódio, se inscreva agora no canal da TCN. Curta este documentário, compartilhe com quem ama a palavra de Deus e nos ajude a levar essa mensagem ainda mais longe. E no próximo episódio, você vai conhecer a história de todos os reis do Reino do Norte, o Reino de Israel, a nação que Deus muitas vezes chamou de Efraim. Reis idólatras, profetas corajosos, milagres, juízo e restauração. Não perca o próximo capítulo de Os Reis de Israel, Coroas e Profecias.